Vamos nos colocar de pé. Então, o pastor está dando instruções às pessoas para que possam preencher os lugares da frente e não estarem espalhados. Este encontro será maravilhoso. Este encontro será maravilhoso. Abra sua boca, ore ao Senhor, enquanto os porteiros estão nos ajudar a organizar as pessoas. Não posso te ouvir a orar. Eu sei que a oração silenciosa é poderosa mais do que... Mas às vezes a oração pentecostal é boa. Vamos orar. Para que o Senhor Ele mesmo nos visite de maneira poderosa esta noite. Em nome de Jesus oramos. E o povo de Deus diz Amém. Pai, te agradecemos esta noite, abençoamos seu nome pelo seu povo, obrigado pela sua fidelidade, obrigado pelo seu cometimento, obrigado porque estás sempre aqui para que possamos aprender juntos e o trabalho de Deus vai prosperar na nossa mão. Oramos, Senhor, nesta noite, que empodera cada um de nós, mais uma vez, em nome de Jesus. Iremos marchar. Cada um de nós vai marchar. E oramos, Senhor,
que tudo quanto precisamos para nos fazer marchar e ter progresso na obra de Deus, dê a cada irmão, a cada irmã, em nome de Jesus. Obrigado porque sabemos que nos respondeste. Em nome de Jesus oramos. Deus te abençoe. 2 de Reis, capítulo 18. 2 de Reis 18. 1. Sucedeu no terceiro ano de Osés, filho de Ela, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera David, seu pai. 4. Este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os boques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto, até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustan. No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Que grande foi o elogio. Eu oro que também seja dito isto de ti, seja dito de mim. Ele confiou no Senhor, no Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. 6. Porque se chegou ao Senhor, e não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. 7. Assim foi o Senhor com ele. Que grande coisa. O Senhor também será consigo. A presença dele será consigo. O poder dele será consigo. E tudo que precisamos do céu, a graça do Senhor que nós precisamos para que tudo que ele nos mandou fazer, nós teremos a presença dele e o poder dele e teremos sucessos em nome de Jesus. Para onde quer que saia, se conduzia com prudência e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Assim que olhamos na vida de Ezequias e o ministério de Ezequias, número 1, podemos ver reavivamento. Ele começou exatamente no momento que chegou no trono. Ele não gastou tempo, houve reavivamento. E durante todo o tempo estamos vendo um reavivamento sustentável. Também podemos ver o cometimento de terminar também bem. Nesta noite a mensagem é o reavivamento sustentável e a firmeza e cometimento para terminar bem. O reavivamento sustentável e vamos para a 2 de Crônicas 29. 2 de Crônicas 29. Verás estas qualidades deste rei Ezequias. Somos ditos em 2 de Crônicas 29, a partir de 1. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Não somente aos olhos dos homens, não somente aos seus próprios olhos, porém aos olhos do Senhor, que vai avaliar o ministério, que faz a monitoria do trabalho dele. Ele fez o que era certo diante do Senhor, conforme tudo quanto fizera David, seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, pensa nisto, começou no treino, no primeiro ano do seu reinado,
no mês primeiro, pensa nisto, não gastou tempo, ele tomou o privilégio, tomou a oportunidade, tomou a grande oportunidade que o Senhor lhe dera, no mês primeiro, no primeiro ano, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Veja como é que o reavivamento começa. Assim, imagina lá, és enviado a uma zona, a um distrito, a um estágio. Estás lá pela primeira vez. Você não diz que ainda estou a estudar pessoas, ainda estou a ver o terreno, como é que está. Eu tenho que me acostumar primeiro com as pessoas. Imediatamente ele chegou, primeiro mês, ele começou o processo de reavivamento. E eu oro que a mesma coisa será dita de nós em nome de Jesus. É preciso um cometimento, uma consagração e é preciso um propósito para fazer o que ele fez, de modo que alguém comece bem e tenha a sua mente no facto de que assim que comecei bem, tem que continuar bem e também quero terminar bem. Eu oro que cada um de nós irá terminar bem em nome de Jesus. Começar é uma coisa, mas dar continuidade até o fim, quer dizer, terminar bem, isto é importante. Terminar quando está forte, isto é importante. Terminar com foco, isto é importante. Desde o primeiro momento que somos um instrumento para trazer o reavivamento na terra e nos focamos para a continuidade. Não somente isto, temos que terminar de maneira graciosa. Queres terminar bem? Queres terminar forte? Queres terminar com foco? Queres terminar de forma graciosa? E queres permanecer zeloso nas coisas do Senhor? Queres permanecer fiel? Queres permanecer frutífero, puro, santo, justo, até ao fim? Eu oro que isto vai acontecer. E o Senhor nos dará esta graça de sermos cometidos, a graça de sermos fiéis, até ao fim, em nome de Jesus. Eclesiastes capítulo 7, 8. Eclesiastes 7, versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Veja, há pessoas, eles começam bem no princípio. Começam as coisas, primeiro mês, segundo mês, primeiro ano, fazem coisas que têm uma marca. É como se nós nunca vimos isto antes. Quando o tempo vai passando, o ano vai passando, o tempo vai passando, o tempo da chuva, o tempo da seca, o tempo de calor, o tempo frio, as coisas começam a ser diferentes. No caso de Ezequias, assim que vamos ver, tudo que aconteceu através dele, ele continuou. E isto é uma lição para nós, para que assim que comeces bem, continua bem. Eu disse, vais continuar bem. E continuas a fazer o bem até ao fim, de modo que, no fim, quando ser avaliado o seu trabalho, o Senhor vai dizer, começou bem, está terminando bem, começou bem, está terminando forte, começou bem, está terminando ainda com o seu objetivo, não abandonou o seu foco, o foco que tinha desde o princípio. Continua sabendo que este é o destino, este é o foco, e este foco será mantido em nome de Jesus. Mateus 24, 13. Mateus 24, 13. Nos diz em versículo 3. Mateus 24, versículo 13. Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim, diga-me em voz alta o que vai acontecer, será salvo. Aquele que começou é bom, continue até ao fim. O mesmo é que será recompensado. O mesmo é que será elogiado. O mesmo é que será apreciado. O mesmo é que alcançará o destino final. Diz que aquele que perseverar, aquele que continuar, aquele que permanecer fiel até ao fim, será salvo. Hebreus 3.
Hebreus 3, 14. Começar, continue. Hebreus 3, 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Se nós retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim, se nós retivermos firmemente o princípio do nosso zelo e confiança até o fim, se nós retivermos o cometimento que desde o princípio até o fim, então nós seremos participantes de Cristo. Hebreus 6, 11. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado. Vês o cuidado dos outros que começaram bem, terminaram bem. Viste o cuidado que os outros tiveram, que vieram no serviço do Senhor, e eles estão a continuar, não estão cansados, não há murmurosidade, eles continuam. Diz que isto é maravilhoso, se nós também continuarmos com o mesmo cuidado. Será que já viste o cometimento e a consagração? Já viste a continuidade das pessoas que começaram e continuaram? Diz, se nós desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim para completa certeza da esperança. O Senhor nos dará graça. Eu disse, o Senhor nos dará graça. Apocalipse 2, 24. Apocalipse 2, 25. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Veja o que Jesus espera. O que o Salvador espera. O que o comandante, o capitão da nossa salvação, aquele que nos deu o trabalho para fazer, já visto o que ele espera. Mas diz, o que tendes, retende-o até que eu venha. Ao que vencer, estás aí? Ao que vencer. Será que está aqui um vencedor? Será que está aqui uma vencedora? Vencerás em nome de Jesus. E ao que vencer e guardar, digam-me. 26. E ao que vencer e guardar até, digam-me como alguém que está feliz. Ao fim, as minhas obras. Viste isto? Há pessoas como são, no princípio, depois de 3 meses, depois de 6 meses, depois de 1 ano, já não vais encontrar essas pessoas. Eu oro a Deus por todos nós, louvo a Deus por nós que estamos aqui, que Deus vai se alegrar. Diz que é o que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Assim que eu te disse, o tópico é o reavivamento sustentável e o cometimento firme para terminar bem. Reavivamento sustentável e o cometimento firme de querer terminar bem. Ponto número 1. A transformação. Ponto número 2. O triunfo dos primeiros 14 anos. O triunfo dos primeiros 14 anos. Ponto número 3. A tragédia dos últimos 15 anos. A tragédia dos últimos 15 anos. Estamos a ver a transformação dos seus anos formais. 2 de Crônicas 29, 1. 2 de Crônicas 29, 1. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto.
e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi de seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. O que é marcável aqui é que o pai dele não era justo. O pai dele, quando passou o rei, antes dele passar o reinado para Ezequias, o pai não era justo. Capítulo 28, 24. Esse é o pai. E ajuntou a Acaz os vasos da casa do Senhor, e fez os pedaços, os vasos da casa de Deus, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém, contrário à vontade de Deus, contrário às diretrizes do Senhor. E também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. É o pai dele, o pai de Ezequias. E assim provocou a ira o Senhor, Deus dos seus pais. O resto dos seus sucessos e de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os derradeiros, é que estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Acaz com seus pais, e o sepultaram na cidade, em Jerusalém, porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel, e Ezequiel, seu filho, reinou em seu lugar. O pai era mau, o pai era um idólatra, o pai era uma pessoa contaminada, o pai era maligno, era satânico. Mas mesmo assim, quando ele chegou no treino, o primeiro mês que ele começou, reparou a casa do Senhor, abriu as portas, e tudo que o pai tinha feito errado, ele reparou. A pergunta é, que influência ele tinha? Como é que isto aconteceu? Porque normalmente boa coisa não vem do lugar feio. Isto quer dizer, alguém maligno, alguém contaminado, alguém que é conhecido como idólatra. Um bom rei desses não poderia vir dele. Como isto aconteceu? Que Ezequias teve esta mente para reavamento, para reforma, e esta mente para servir ao Senhor e servir ao Senhor de forma correta. Vamos ver a influência na vida dele. Vimos que Ezequias não teve bom exemplo do pai. Ezequias não tinha um bom treinamento dos seus pais. Ezequias não tinha uma boa influência do seu pai. Mas mesmo assim, teve um bom começo. Mesmo assim, ele continuou correto. Assim que chegou no trono, fez a coisa certa. A pergunta é, o que lhe tornou diferente? Pergunta, o que lhe tornou justo? Pergunta, o que lhe tornou exemplar no meio do mal que o pai fazia? Isaías, capítulo 1. Livro de Isaías 1. No versículo 1. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, é um rei, nos dias de Jotão, é um outro rei, nos dias de Uzias, de Acaz, isto é pai de Ezequias, e nos dias de Ezequias, reis de Judá. Sabe o que aconteceu? Isaías era um profeta na terra. Foi profeta no tempo dos seus bisavós. Nos tempos dos seus bisavós. Isaías era profeta no tempo de Acaz e também no tempo de Ezequias. Todas as mensagens de Isaías, o ministério de Isaías, que os seus pais desprezaram,
Então os pais negligenciaram. Os pais não queriam dar a atenção de Isaías. Este jovem rapaz, antes de estar no trono, teve boa influência dele. Por quê? Por causa do impacto nacional, da influência nacional, do ministério nacional de Isaías. Agora vou para Oséias, capítulo 1, versículo 1. Por quê? Podemos nos admirar. Dizer como é que ele teve boa influência, enquanto o pai dele era um maligno. Mas mesmo assim, ele fez o que era certo. Primeiro, por causa da Isaías. Vamos agora ver Oséias, capítulo 1. Vamos ver versículo 1. A palavra do Senhor, que foi dita a Oséias, filho de Beri, nos dias de... Olha para isto. Nos dias de Uzias, Jotão, Acás e, digam-me, Ezequias, reis de Judá, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. De novo, o ministério de Oséias, que veio para toda a nação, no tempo de Uzias, no tempo de Jotão, no tempo de Acás e também no tempo de Ezequias, ainda que o Acás não se beneficiou do ministério de Isaías e no ministério de Oséias, Ezequias beneficiou-se. É o que lhe transformou. Vamos para Miqueias. Miqueias 1. 1. A palavra do Senhor que veio a Miqueias, Morasquita, nos dias de... Olha para isto. Nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. De novo, temos o ministério de Miqueias sobre toda a nação, mas Acás não se beneficiou. O ministério de Miqueias, de Oséias, de Isaías, veio antes de Acás nascer. Porque é o ministério no tempo de Osias, de Judá, e também desde o tempo de Acás. Mesmo assim, não se beneficiaram. Agora, Ezequias diz, este ministério não pode ser perdido. Este ministério direciona, que pode penetrar a uma nação. Por que que o meu pai não escutava? Estou crescendo agora, eu vou trazer isto, adicionar. Quando tiveres tempo, leia o ministério de Oséias, leia o ministério de Miqueias. Agora quero me concentrar em Isaías. Por quê? Veja que Isaías pregou, profetizou, proclamou. Ele advertia as pessoas. Ele convidava as pessoas. Ele lhes falou de Deus. Ele lhes falou da oração. Ele lhes disse como é que vão ter uma vida justa que vem de Deus. Tudo isto que Acás não tomou em prática. Este Ezequias é o que lhe ajudou nos seus anos de começo. Vamos, Isaías capítulo 1. Isaías chamou a nação para a justiça. Primeiro, Isaías chamou a nação para... E Ezequias ouviu isto. E ele tomou isto no coração. Isaías 1, estou lendo 3 e 4. O boi conhece seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, de semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Versículo 15 agora. Não tragais mais ofertas de balde. Pelo que, 15, pelo que quando estendais as vossas mãos, escondo de vós meus olhos. Sim, quando multiplicar as vossas orações,
não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante de vocês, sai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o ímpio, fazer justiça. Ele lhes ensinou o que tinham que fazer. Agora no versículo 18 diz que vinde então, ergui-vos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isaías chamou a nação para 2. Ele repreendeu as suas hipocrisias. Vamos ver capítulo 5, a partir do versículo 20. Isaías repreendeu as suas hipocrisias. Versículo 20. 5, capítulo 5, 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridão luz, e da luz escuridão, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmo. 23. Dos que justificam o ímpio por presentes, e ao justo negam justiça. Esta é a mensagem que Isaías levava. E esta mensagem influenciou Ezequias. E ele admirou. Por que meu pai não escutava essas mensagens? Por que o meu pai não se arrependia? Por que ele continuou maligno? Para mim, não seguirei o meu pai Acais. Eu quero ter uma mudança. Eu quero ter uma transformação. Ezequias continuou e exaltou a palavra de Deus, enquanto Acais estava preocupado na idolatria, fazer os filhos passarem pelo fogo. Veja o que Isaías estava a fazer. Exaltava a palavra de Deus. Isaías 8, versículo 20. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva e passarão pela terra duramente. O que estou ouvindo, não há luz na vida de Acais, meu pai. Isto são trevas. E Ezequias fez isto claro. E ele diz, este som entrou profundamente no coração. Veja lá, que desafio nós temos. Nos bairros onde nós vemos pessoas que não estão seguindo ao Senhor, nas denominações, vimos pessoas que não estão seguindo. Não diga que os outros estão fazendo também, vou me juntar a ele. Não. Como Ezequias, tome uma decisão, diga, palavra de Deus continua sendo palavra de Deus. Se eles não andam de acordo com esta lei, é porque a palavra de Deus não está neles. 4. Ezequias reprovou os injustos reguladores. Isaías 10, 1 e 2. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivãos que escrevem perversidades para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Veja o que Isaías fez. Ele era firme. Ele não permitiu a rebelião de Acais, a idolatria de Acais, as coisas malignas que Acais fazia para lhe fecharem a boca. Continuou e ficou firme. 5. Ele proclamou o juízo de Deus. É assim como este jovem teve a convicção. É assim como este jovem viu a necessidade do arrependimento. É assim como este jovem ele disse, quando eu me tornar rei, agora sou filho ao pai, mas quando meu pai deixar aquele lugar, Deus, dê-me uma chance. Dê-me um lugar para eu me firmar. Eu preciso mudar esta situação. É assim como ele teve a sua consagração. Por causa das mensagens que ele ouvia de Isaías. Isaías advertia as pessoas sobre o julgamento vindouro. Isaías 13, versículo 9. Eis que o dia do Senhor vem, horrenda, como o furor e a ira ardente, para pôr a terra em assolação, e destruirá os pecadores dela.
Isaías não perdeu. Ele era direto. Ele diz que o Senhor vai julgar. O Senhor vai destruir aos pecadores. 11. E visitarei sobre o mundo a maldade. Não somente Judá, não somente Jerusalém, não somente Samaria, não somente Israel. Eu vou estender esta punição para todo o mundo. Ele diz que visitarei sobre o mundo a maldade, sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. 13. Pelo que farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. Esta é a mensagem que mudou aquele jovem Ezequias. E ele diz que meu pai estava seguindo outros deuses. Eu sei que é um Deus no céu. Eu sei que é um julgamento para os pecadores. Não quero deixar o mau exemplo do meu pai me desviar. Ezequias não se apostatou. Isaías anunciou a apostasia. Capítulo 17, 10. 17, 10. Porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação. Ele falava à nação, cria no Deus da salvação, mas eles tinham esquecido do Deus da sua salvação. E não te lembraste da rocha da tua fortaleza. Pelo que bem plantarás plantas formosas e as cercarás de sermentos estranhos. No dia em que as plantares, as cercarás. E pela manhã farás que a tua semente brote, mas a colheita voará no dia da tribulação e das dores insofríveis. Esta é a mensagem de Isaías para a mensagem. Ele condenou, ele já advertiu sobre o jugo desigual. Viu a nação se desviando. Viu a nação tendo comunhão ou parceria com as nações idólatras e eles começavam a copiar os outros povos. Isaías falou sobre isso. Vamos lá ver, capítulo 31. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, e descem ao Egito, sem perguntarem a minha boca, para se fortificarem com a força do faraó, e para confiarem na sombra do Egito. Por quê? Porque a força do faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança da sombra do Egito em confusão, porque os seus príncipes estão em Zon, e os seus embaixadores chegaram a Anis, eles se envergonharão de um povo que nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e de pobre. Veja o que Ezequias estava dizendo. Diz que o jugo desigual com os descrentes, jugo desigual com pessoas mundanas, é algo errado. E Isaías lhes fez perceber. Isaías 31, versículo 1. Ai dos que descem ao Egito à busca do socorro, e se estribam em cavalos, e têm confiança em carros, porque são muitos, cheios dos cavaleiros, porque são poderosíssimos e não atentam para o Santo de Israel e não buscam ao Senhor. Ele falou do jugo desigual. Também ele falou sobre o pecado, sobre a vida do pecado. 33, 1. Ai de ti, despojador, que não foste despojado, e que obras perfiadamente contra os que não obram perfidamente contra ti. Acabando tu de despojar, serás despojado. Acabando tu de tratar perfidamente te
tratarão. Capítulo 33, vamos lá ver, versículo 13. Ouvi, vós, dos que estáis longe, o que tenho feito, vós que estáis vizinhos, conhecei o meu poder. Os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Isaías tornou bem claro para eles que o caminho do pecado é o caminho da punição, é o caminho da perdição, que seria uma punição eterna. Ele lhes avisou. Sabes alguma coisa sobre a mensagem de Isaías? Que influenciaram Ezequias, que reavivaram Ezequias, que deram esperança a Ezequias, tornaram a fé de Ezequias e deram convicção e fizeram ele ser cometido e lhe deram a consagração. E trouxe reavivamento no... Há uma outra lado da mensagem que Isaías ofereceu o perdão de Deus. Isaías 55. Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Assim que Ezequias ouvia isto, ele admirou-se e dizia: como meu pai foi tão mau para a idolatria, a maldade, como ele foi no encantamento, como ele foi tão longe. E será que há uma esperança? Uma esperança. A mensagem chegou. E esta é a mensagem que Isaías também trazia, o outro lado. Ele diz: deixa o ímpio o seu caminho. Sim, Isaías também falou da salvação de Deus. Falou da justiça divina. Isaías 61, estou lendo o versículo 10. 61, 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestido da salvação, me cobriu com o manto da justiça. Sabem o que Isaías estava dizendo? E as pessoas se arrependerem, Deus vos perdoará. Haverá perdão, a salvação chegará e a justiça chegará. Também lhes deu o convite de Deus para a misericórdia. Diz: não pensem que vocês pecaram muito. A misericórdia de Deus ainda está disponível. E o coração destes jovens aqui, antes de ir ao trono, ele ouvia estas mensagens. Isso lhe desafiou. Isso lhe deu mais esperança. Deus vai perdoar. Deus vai dar justiça. Deus vai dar salvação. Se eu ir ter com Deus, será que a misericórdia está disponível? Isaías 55, 1. Todos aqueles que estão com sede, vinde as águas. Isaías, vocês querem? Vós, todos os que têm sede, vinde as águas. E os que não têm dinheiro, vinde. Comprai, comei. Sim, vinde. É Isaías 55, 1. Vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleita com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos, vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos firmes beneficências de David. São essas coisas que desafiaram os jovens, que a misericórdia de Deus está disponível. E deu-lhes também a certeza da salvação, a certeza de que Ele responderá às vossas orações. Isaías 49, versículo 8. Assim diz o Senhor: no tempo favorável te ouvi. Sabes, Isaías estava dizendo: sim, a situação é má. Sim, o pecado é terrível e grave. Porém, a misericórdia do Senhor. Porém, há perdão no Senhor. Porém, há salvação no Senhor.
porém a aceitação do Senhor. Assim diz o Senhor: no tempo favorável te ouvi, no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por concerto do povo, para restaurares a terra e dares herança às herdades assoladas. Então, capítulo 30, 19. Capítulo 30, 19. Isaías: porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, não chorarás mais. Será que ouviram isto? Que não chorarás mais. Certamente te compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo a ti responderá. Isto é o que trouxe certeza no coração de Ezequias. Disse: sim, eu sei que a terra está cheia de pecado. Sim, eu sei há mal na terra. Mas ele disse: vou perdoar, vou dar a salvação, vou mostrar a misericórdia, vou dar a certeza, vou dar a aceitação. Até falou sobre o poder de Deus. Capítulo 40, 28. 40, 28. Não sabeis, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá esforço, Ele vai te dar esforço. Ele dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isto trouxe coragem a este rapaz, a este jovem. Isso trouxe convicção a este jovem. Diz que quão pecaminosa é a nação, quão terrível era a casa do meu pai. Olha Deus trazendo este convite para todos. Ele dizendo: vinde, vinde. E ele decidiu que eu estarei do lado do Senhor. Então o reavivamento começou através da alma dele. A regeneração começou na alma dele. Então, quando chegou no trono, imediatamente trouxe o fogo, o reavivamento e a fervência. E isto vai vir no seu coração. Virá na sua alma. Assim que vir na sua alma, vais voltar para a sua zona, vais voltar para a sua igreja, vais voltar para a sua região, o seu estágio, aonde quer que esteja apontamento para servir ao Senhor. Este fogo vai queimar em todo lugar, em nome de Jesus. Porque Isaías diz no capítulo 43, 18. 43, 18. Não vos lembrareis das coisas passadas. Tempos passados de fraquezas já desapareceram. Tempo de falhas já passaram. Desencorajamentos já passaram. Perguntar-se a si mesmo: será que eu posso trazer o reavivamento? Essas perguntas já passaram. Hoje mesmo, Deus vai te levantar. Você mesmo será um agente de reavivamento em nome de Jesus. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que, digam-me, eis que, o que vai te acontecer? Farei uma nova coisa. E agora sairá a luz, porventura não sabereis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Que ministério este de Isaías? Quando olhares o ministério de Oséias, olhares o ministério de Miqueias, é uma combinação de ministérios que inspiraram o Ezequiel, deram esperança a Ezequiel, trouxeram fé em Ezequiel, trouxeram uma decisão que não pode voltar para trás para a vida de Ezequiel. Esse tipo de ministério, esse tipo de mensagem que trouxe a conversão de Ezequiel, que trouxe a transformação para Ezequiel, trouxe uma paixão espiritual e uma busca e um zelo de querer trazer um reavivamento na nação e no coração, dentro do coração dele, nos anos que ele foi formatado. É muito importante
nos princípios dos anos na sua vida, os anos onde Deus te transforma, te muda e te torna, te dá algo para o seu ministério futuro. Eu oro que este tempo não será um tempo perdido na sua vida, em nome de Jesus. Ponto número 2, o triunfo dos primeiros 14 anos. O triunfo dos primeiros 14 anos. Lembra-se? Tornou-se rei. Sentou no trono na idade dos 25. Começou, primeiro mês, primeiro ano, o trabalho de reavivamento, o trabalho de reparar e transformar a nação para o Senhor, de estabelecer a justiça na nação. Continuou por 14 anos. Deixa-te mostrar. 2 de Reis, capítulo 18. 2 de Reis, 18, 13. Porém, no ano 14 do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fora de Judá e as tomou. Então, Ezequias, rei de Judá, enviou. Ele começou no primeiro ano para o último ano. Ele tinha 25 anos quando começou a reinar. 29, 1. E era o nome da sua mãe, Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do seu Senhor, conforme a tudo quanto fizera David, seu pai. Ele no primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe sacerdotes, levitas, juntou à praça oriental. Ele confiou no Senhor, no Deus de Israel. E depois dele, não havia outro igual a ele dos reis de Judá. Nem um depois dele. Porque apegou-se ao Senhor e não se apartou de lhe seguir. Segunda de Reis 18, 8. Se ele foi capaz de fazer isso, mesmo na idade dele, chegou no trono e não comprometeu o padrão daquilo que ele aprendeu nos primeiros anos. Então, se aconteceu para ele, também vai acontecer para ti. Você vai espalhar a palavra da justiça. E esta palavra irá através de ti com poder para todas as comunidades no nome de Jesus. O que ele fez? Fez certo. Fez certo. 2 de Reis 20. 2 de Reis 23. Ah, Senhor, ser servido e te lembrar de que andei diante de ti em verdade com um coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ele, quando orou a Deus, ele orou com base no que ele fez que era certo. Eu oro também que na sua oração vais referenciar algo que foi bom que você fez e o Senhor vai ouvir a sua oração. 2. Ele destruiu ídolos e confiou no Senhor. Na sua comunidade, isto quer dizer, na igreja local onde você está. Assim que Deus te deu um lugar para você firmar-se, um lugar para estabelecer o padrão lá. Tudo que não é de Deus, que é idolatria, tudo que não é de Deus, que é contrário à palavra do Senhor, você vai remover.
Estou a dizer que vais remover com a mesma visão, com a mesma coragem, com o mesmo poder de Ezequias, farás de forma efetiva em nome de Jesus. 2 de Crônicas 31, 1. E acabando tudo isto, todos os israelitas que ali se achavam saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques, derrubaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. E estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, cada um segundo o seu ministério, aos sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e louvarem e cantarem às portas dos areais do Senhor. Organizou as pessoas e reorganizou as pessoas. Eu oro que Deus te dá a inteligência de fazer isto. Somos ditos 3, ele apegou-se a Deus, seu Deus. Ele apegou-se ao Senhor, seu Deus. Deuteronômio 13, 4. Após o Senhor vosso Deus andarás, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvirás, e a Ele servireis, e a Ele vos achegarás. Tens que manter uma relação com o Senhor, achegar-se ao Senhor, apegar-se ao Senhor, permanecer com o Senhor sem nunca se desviar. 4. Ele restaurou a verdadeira adoração do verdadeiro Deus. Verdadeira adoração do verdadeiro Deus. 2 de Crônicas, capítulo 29. 3. 2 de Crônicas 29, versículo 3. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. 19. Também todos os vasos não somente santificou a casa de Deus, mas também deviam santificar-se a si mesmo. E removam as impurezas de todos os lugares santos. Versículo 15. Ajuntaram seus irmãos e santificaram-se e vieram conforme ao mandamento do rei pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para a purificar e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor, e os levitas a tomaram para a levarem para fora ao ribeiro de Cedron. Aqui pode encontrar, ele não poupou nada neste processo de relevamento.
6. Restaurou Judá para a justiça. 2 Crônicas 29, 20. 29, 20. Então, o rei Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou os maiores da cidade e subiu à casa do Senhor. 23. Então, trouxeram os bodes para o sacrifício pelo pecado perante o rei e a congregação e lhes puseram as suas mãos. E os sacerdotes o mataram e com o seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar para reconciliar a todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizessem aquele holocausto de sacrifício pelo pecado por todo o Israel. 25. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com alaúdes e com harpas, conforme os mandamentos de Davi e de Gad, o vidente do rei e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por mão dos seus profetas. Versículo 21, 31. E respondeu Ezequias, disse: agora vós consagraste a vós mesmos ao Senhor, chegai-vos, trazei sacrifícios, ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação, toda a congregação, trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e de tudo o que tinha essa vontade de coração trouxe holocausto. Veja o que ele fez. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. 2. Destruiu os ídolos e confiou no Senhor. 3. Achegou-se ou apegou-se ao Senhor. 4. Restaurou a verdadeira adoração. 5. Ele deu os levitas a santificação. 6. Restaurou Judá à justiça. 7. Serviu a Deus com um coração perfeito. Serviu a Deus com um coração perfeito. 2 de Reis 20. 2 de Reis 20. 1. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, se é servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito. Lembra-se como andei consigo. Andei diante de ti com um coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. 4. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído no meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus teu pai David, ouvi a tua oração. O Senhor ouviu sua oração. Estou a dizer que o Senhor ouviu sua oração. Vi as tuas lágrimas, eis que te sararei. Ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor. 6. E acrescentarei aos teus dias o quê? Se queres, acrescentarei aos teus dias o quê? 15 anos. E das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de David, meu servo. Aqui podes ver, Deus respondeu a oração dele. Deus vai te responder. Vou para o ponto número 3 agora. A tragédia dos finais 15 anos. Foi adicionado mais 15 anos. Quero te fazer uma pergunta.
se Deus te tivesse que te dar extra 15 anos, como é que gastarias os 15 anos extras? Aqui está Ezequias: organiza sua casa, porque morrerás e não viverás. E ele virou a sua face à parede e orou ao Senhor. Estou perguntando a Ezequias: o que queres fazer com 15 anos? O que queres fazer com uma vida extra? E a resposta disse: não podes calcular. Cheguei no trono com 25 anos. Só gastei 14 anos. 25 mais 14, alguém responde em voz alta. 15 mais 14. 39. 49 ficou doente. Agora o tempo acabou. Organiza a sua casa, porque morrerás e não viverás. Diz que ainda nem tenho. Eu quero viver mais. Está certo. Orou. Deus lhe adicionou mais 15 anos para morrer mais tarde, na idade de 54. Agora a pergunta é: Ezequias, como é que irias gastar os outros 15 anos que Deus te deu? Vamos ver como aconteceu. 2 de Reis, 2 de Crônicas 32. Segunda de Crônicas 32, 24. Naqueles dias Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou. Ele deu um sinal, mas depois da cura, mas depois da resposta às orações, mas depois de mais 15 anos extras, mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fez, porque o seu coração se exaltou. Isto é orgulho, pelo que vê grande indignação sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Viste? Depois de ter um milagre, pergunta-se: o que é que vou fazer com este milagre? Depois da cura, o que é que vais fazer com a cura, libertação, provisão? O que é que estás a fazer com a libertação, com a proteção, com a provisão? No caso de Ezequias, somos ditos, não rendeu o agradecimento próprio a Deus. 31. Contudo, no negócio dos embaixadores, dos príncipes da Babilônia, que foram enviados a ele a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou. Lembra, os primeiros 14 anos o Senhor era com ele, mas agora já não há oração, clamar a Deus já não há mais, reavamento cessou, servindo ao Senhor enfraqueceu, minha oração já foi respondida. 15 anos extra já tenho. Eu disse ao Senhor que trabalhei perfeitamente. A perfeição começou a baixar. Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Vamos para Isaías 39. Isaías 39, 1. Isaías 39, 1. Fala da história deste Ezequiel. O que aconteceu depois da cura? Capítulo 39, 1. Naquele tempo, enviou Merodach Baladan, filho de Baladan, rei da Babilônia, cartas a um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles e lhe mostrou a casa do seu tesouro, a prata e o ouro, as especiarias e os melhores ungüentos e toda a sua casa de armas e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve nem em sua casa, nem em todo o seu domínio que Ezequias não lhes mostrou. Eram estranhos, eram descrentes, eram pagãos,
foram ter com ele, mostrou-lhe tudo. 3. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? Disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim, de Babilônia. E disse ele: que foi que viram em tua casa? Disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo que houver em tua casa, com que te entesouraram teus pais, até ao dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Olhem para aqui por um momento. Lembra, quando esse Isaías lhe disse que organize a sua casa, porque morrerás, não viverás. Ele disse: está tudo bom, já ouvi, vou morrer agora. Será que ele disse isto? O que ele fez? Virou a sua face à parede e orou agora. Olha para isto, olha para isto. Isaías está a dizer: o que é isto? Viram tudo. Diz que assim diz o Senhor. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Tudo que eles viram vão levar. Nós esperávamos que uma pessoa como Ezequias, que orou antes, quando tinha uma doença de morte, Deus mudou tudo. Deus lhe deu mais 15 anos extras. Pensamos que um homem assim podia orar, mas não. 7. E dos teus filhos que procederam de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: diga-me o que ele disse. Boa é a palavra do Senhor que disseste. O homem perdeu a fervorosidade da oração, perdeu o foco na oração, perdeu a sua paixão da glória de Deus, perdeu a coisa que estava dentro dele para defender o povo de Deus, defender a terra de Judá. Diz que boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: porque haverá paz e verdade em meus dias. Se tornou egoísta. Assim que olhamos para este homem, o que nós vemos? Vimos que a falta de oração e de propósito. Orou quando estava doente. Teve mais 15 anos. Qual era o propósito dos 15 anos? Quando Deus diz que organiza a sua casa, coloca tudo correto. E coloca... Tenha certeza que tudo está estabelecido. Esteja pronto para vir ao céu. Agora estamos fazendo pergunta. Ezequias, por que oraste? Por que querias ter mais 15 anos? Extra tempo, extra vida. Então, ele tinha uma oração sem propósito. Oração sem propósito. E queria uma vida prolongada, mas sem nenhum foco ou nenhum ponto. Tinha falta de um ponto da vida prolongada. 3. O seu orgulho e falta de oração. Orgulho e falta de oração. Agora era orgulhoso. Aqueles babilônios vieram, lhes levou em volta. O que ele não fez para os líderes e anciões da sua nação para ajudar, fez para pessoas estranhas, eventualmente. Quando foi desafiado, que isto iria lhe acontecer, não orou como orava, não foi fervoroso como era fervoroso, não era determinante como era determinante, não buscou o Senhor como buscava. O seu orgulho, a falta de oração. 4. E ele era uma pessoa, ficou permissivo. A predição e a permissividade. Tudo isto vai ser tomado. Está tudo bom. Os seus filhos vão ser eunucos, está tudo bom.
ele era uma pessoa permissiva, não se preocupava. 5. Era a sua passividade e a permissividade. Já notaste? Foi dado 15 anos. Depois de 3 anos, deste tempo extra, Manassés nasceu. Não há nenhum relatório que ele direcionou Manassés, influenciou Manassés, e não há nenhum relatório que ele inspirou a Manassés para viver bem. Porque ele era uma pessoa permissiva. Jovem, queres fazer isto? Está tudo bom. Queres ir no seu caminho? Vai. Não queres me seguir? Não queres seguir meu exemplo? Está bom. Era passivo, era permissivo, aceitava tudo. 6. Tinha posição e falta de poder. Mas todos esses 15 anos, onde está o poder? Onde está a paixão? Onde está o motor que te conduz? O que ele fez? Nada. Gastou os 15 anos extra. Ele tinha posição e falta de poder. 7. Ele adiava a posteridade e a perversidade. 2 de Reis 21. 2 de Reis 21. Quer dizer, a posteridade, quer dizer, está a falar dos filhos que reinaram depois dele. A perversão deste filho. Este filho fez com que, de cabeça para baixo, tudo que Ezequias colocou certo na nação. 2 de Reis 21. 2 de Reis 21. 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Efzibá. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor detestara das suas possessões de diante dos filhos de Israel. De novo, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído. Levantou altares a Baal e fez um bosque, como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todos os exércitos dos céus e os serviu. Edificou altares na casa do Senhor. Pensa nisto. Edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito em Jerusalém, porém meu nome. Também edificou altares de todo o exército dos céus, em ambos os atos da casa do Senhor. Até fez passar o seu fogo, fez passar o seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, e era agorreiro, instituía adivinhos e feiticeiros, e prosseguia em fazer mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do bosque, que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém, te escolhi de todas as tribos de Israel, porei meu nome para sempre. E não, mas farei mover o pé de Israel desta terra, que tenho dado a seus pais, contando somente que tenham cuidado de fazer conforme tudo o que lhes tinha ordenado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Porém, não ouviram. Porém, não ouviram. Por quê? Manassés, de tal modo, os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Veja lá isto. Ele fez um reverso de tudo bom que Ezequias tinha feito. Este homem fez com que todo Judá voltasse ao mal, voltasse à idolatria. Isto é o que o Senhor está dizendo para nós. Temos que ver os últimos tempos, os últimos dias.
como você é quando você se entregou ao Senhor. Que zelo tinhas, que cometimento tinha, que consagração tinha agora. Nos últimos anos, desses 15 anos, se Jesus demorar, qual é o plano que tens para fazer? Como é que queres gastar os 15 anos para a glória de Deus? Lembra-se. Ele quer que pensemos no nosso tempo final. Deuteronômio 32. 32, 38. 32, 28. Ele quer que nós pensamos no fim. Como seremos, como é que seu serviço será nos seus últimos tempos. Deuteronômio 32, 28. Porque são gente falta de conselhos. E neles não há entendimento. 29. Oxalá eles fossem sábios. Oxalá que Ezequias fosse sábio. Oxalá que fôssemos sábios. Oxalá que eles fossem sábios. Que isto entendessem e atentassem para o seu fim. Não basta ter mais 15 anos. Vais fazer o que com os mais 15 anos? Não basta dizer, fui curado, tenho tempo extra, tenho força extra, tenho dinheiro extra, tenho privilégio extra. O que é que fazes com estes privilégios? Oxalá que eles fossem sábios, que isto entendessem e atentassem para o seu fim. 2 Pedro 2. 2 Pedro 2. 2 Pedro 2, 20. Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nesses vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Pensa no seu fim. Pensa nos últimos tempos. Pensa no tempo extra que você tem. Hebreus 10, 27. Hebreus 10, 27. 37, 10, 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. O Senhor está vindo. Estou a dizer que o Senhor está vindo. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Louvamos seja o Senhor. 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que, diga-me em voz alta, creem para a conservação da alma. Vais continuar com o Senhor. Eu disse, vais continuar com o Senhor. 1 Pedro 1, 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente da graça. Não vai até o fim. Não volta para trás. Vai até o fim. Não seja uma pessoa que não é capaz de perseverar. Diz que tens que ir até o fim. Inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Você não vai enfraquecer. Você não olhará para trás. Você não há de voltar para trás. Serás forte e forte. Estou falando para quem? Força entre si. Grande força em nome de Jesus. Job 17. Job 17. 9. O justo seguirá o seu caminho firmemente. E o puro de mãos irá crescendo em... Quem é este? Está crescendo em força. Grande força está vindo. Grande poder está vindo. Salmos 77. 71. 71, 15. 71, 15. A minha boca relatará as bênçãos da tua justiça e da tua salvação todo dia, posto que não conheço o seu número.
Sairei na força do Senhor Deus. Farei menção da tua justiça. E só dela ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade. E até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. 18. Agora também, diga-me. Agora também, digam-me. Quando estou velho de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Mais força, mais vigor, mais zelo, mais poder, mais motor para te conduzir e mais paixão em nome de Jesus. Salmo 119, 32. Salmo 19, 32. Correrei. Todos digam. Deixa os teus te ouvirem. Correrei. Que a igreja bíblica te ouça. Diga. Que aqueles que se opõem te ouçam. Diga. Você não voltará para trás. Você não vai enfraquecer. Você não será fraco. Você não fechará os olhos para o levamento. Começaste e vais continuar. Estás a correr bem, correrás melhor. Correrei. Alguém aí diz ao Senhor. Diga, correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até quando? Até quando? Alguém já está pronto. Alguém já está pronto. Até o fim. Até o fim. Até o fim. Não há enfraquecer aqui. Eu vou correr. Você vai me seguir, eu vou correr. Eu disse, vocês correrão atrás de mim. Estamos prontos para tomar a terra. Já estamos prontos para tomar a terra. Quem está pronto para correr? Quem está pronto? Levanta, levanta. Diga, Senhor, correrei, correrei, correrei. Eu ainda não estou cansado. Eu não sou fraco. Correrei, correrei, correrei. Correrei, correrei. Diga, Senhor, tempo de oração. Diga ao Senhor, correrei, 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 correrei. Eu não me cansarei. Não farei como Ezequias, que os últimos 15 anos dele não eram nada. Teve mais 15 anos, não fez nada. Tempo extra, não fez nada. Força extra, não fez nada. Há um novo poder que está entrando em si. Há uma nova unção dentro de ti. Estás tu dizendo ao Senhor, Senhor, estou pronto. Estou pronto, Senhor. Deixa o revamento começar. Deixa o fogo continuar a arder. Tudo que o Senhor quer que faças. Senhor, estou pronto. Eu estou pronto. Estou tomando agora. Estou indo, Senhor. Eu correrei, eu correrei. Diga ao Senhor, eu correrei. Não há voltar atrás, eu correrei. Não há enfraquecer aqui, eu correrei. Tempo extra. Mais 15 anos. Mais força. Poder extra. Autoridade extra. Conhecimento extra. Desenvolvimento extra. Que o Senhor está nos dando. O que é que farás? Eu correrei. Eu devo correr. Eu tenho que correr. Vamos orar como pessoas que foram reavivadas.
declarar a palavra do Senhor.